Boa noite, Cida e todos os colegas aqui presentes. Vamos iniciar a apresentação da equipe 5, Seminário de Antropologia e Educação. O nosso tema é Antropologia e o Ensino de Matemática. O conhecimento da matemática e a antropologia. O conhecimento da matemática foi elaborado historicamente pela sociedade em meio das experiências empíricas. Com o passar do tempo, este saber se cristaliza em normas que não podem mais ser modificadas. Estuda o homem frente às situações matemáticas. Vamos falar agora sobre etnomatemática. Qual o significado dessa palavra? Numa aproximação etimológica, a palavra foi cunhada da junção dos termos etno mais matemá mais tica. Então vamos por parte. Etno significa de grupos culturais identificáveis, inclui memória, cultura, códigos, tradições, mitos, entre outros. Já o termo matemá vem de explicar, de entender, de lidar e de conviver. E por último, o termo tica vem de arte ou técnica. Então, podemos concluir que a palavra etnomatemática é arte ou técnica de grupos culturais de explicar, entender e lidar com a realidade. Surgiu nos anos 70 e no Brasil em 1975. Dando continuidade, a etnomatemática pode ser entendida como um programa interdisciplinar que engloba as ciências da cognição, da epistemologia, da história, da sociologia e da difusão. Portanto, passou a designar as diferenças culturais nas diferentes formas de conhecimento. Contudo, podemos compreender que a etnomatemática tem o objetivo de localizar as diversas contribuições das mais variadas culturas à formação do pensamento matemático contemporâneo. O programa Etnomatemática. Programa Etnomatemática, Etnografia, Etnologia, Antropologia e História. Pesquisa etnomatemática em ambientes culturais diversos, populações indígenas, grupos de trabalhos artesãos, comunidades periféricas de ambientes urbanos e classes profissionais. Ensinar sob uma perspectiva etnomatemática é um modo de promover reformas no ensino, engajando os estudantes na descoberta da matemática de seus cotidianos, de seus pais e amigos de muitas culturas. A perspectiva etnomatemática traz interesses e relatividades para os estudantes, que serão mais motivados como estudantes de matemática em geral. O ensino da matemática deixa de ser o único foco da aula. Ele preocupa-se também com a aprendizagem. Como é importante os professores conhecerem, entenderem e valorizarem a matemática oral. É sem dúvida uma forma privilegiada de estabelecer essa ligação entre a matemática e a vida. Trata-se em face da multiculturalidade, ligação entre a matemática e a vida, a abstração do dia a dia, a coexistência da diversidade na unidade. Ensino da etnomatemática. A proposta de vincular a etnomatemática como prática pedagógica consiste em fazer com que o método de ensino da matemática seja o mais próximo do contexto sócio-histórico e cultural do educando. O conhecimento da matemática, quando aplicado ao cotidiano, fica atrelado a fenômenos antropológicos. Para ensinar matemática é preciso as técnicas e principalmente o lúdico. Em todos os momentos, em casa, na escola, um incentivo com os números são benéficos. A matemática é uma ferramenta de uso cotidiano. Tem perfil formativo ao contribuir com o desenvolvimento intelectual do sujeito.
Uma forma de desenvolver a prática pedagógica à luz da etnomatemática é ir a campo com os alunos, visitar outros grupos culturais para que pesquisem sobre saberes e fazeres que possam ser reconhecidos como matemáticos, trazendo-os para discussão em sala de aula. O aluno aprende o conceito a partir da análise de seus atributos. O aluno deve ser interpretado como um instrumento potente de aprendizagem. O professor deve analisar o perfil, necessidades e anseios de seus alunos. A criatividade do professor vai além. O aluno precisa usar sua capacidade de pensar, exercitando para não se acomodar. O professor não deve abrir mão do desenvolvimento do seu trabalho, buscando orientações, práticas e experiências. Conclusão. Com o presente estudo, foi possível identificar o conceito e ressaltar a importância do uso da etnomatemática no ensino da matemática, o que permite contribuir para elevar a capacidade cognitiva dos educandos e aprimorar e incorporar valores da cultura global, resumidos na moral, respeito, solidariedade e cooperação. Tornar a educação matemática em seus múltiplos aspectos, uma educação na qual todos possam aprender sem receios um ensino transformador. Estas são as referências que utilizamos para a elaboração deste seminário. Estes são os cursistas envolvidos na elaboração e apresentação deste seminário. Boa noite, muito obrigada.